Não, Ezequiel 38, 39. Tá, Aqui por quê? eu queria só fazer entender melhor, assim, eu já entendi o que, mais ou menos onde você vai chegar aí nisso aí. A minha cabeça já foi, né? Então você acredita que essa guerra aqui, ela é a mesma guerra do Armagedon? Exatamente. Já peguei, tá Exatamente. vendo? É. Rapaz, sou um cara inteligente, hein? Exatamente. Por isso que eu achei Rapaz, importante explicar por que que eu acreditava que o anticristo era o mesmo, porque, na verdade, não há distinção. A real confusão que poderia surgir na cabeça do estudioso da Bíblia sobre essa questão é por causa da citação tardia de Gog e Magog depois do milênio. Isso podia confundir. É a única coisa que pode confundir, né? Por que que Gog e Magog está sendo citado depois do milênio, se aqui parece ser uma guerra muito mais relevante, muito mais significativa, e tem alguns elementos que nos apontam para um evento mais importante. E claro que eu vou tentar mostrar para ti por que que eu penso que essa guerra na verdade, a mesma que a gente chama de Terceira Guerra Mundial, Guerra do Armagedon, que é no final da tribulação, etc. e tal. Ou seja, a igreja não estaria aqui. Né? Eu acredito que já teríamos sido arrebatados, mas não é por isso que o texto não é relevante, não é significativo no estudo da escatologia, né? Porque tem sim. tudo a ver com o cumprimento das promessas de Deus para com Israel. Porque por mais que seja uma promessa ruim, quando Deus promete, ele cumpre. Se ele disser assim, menino, se você fizer isso, eu vou te dar uma palmada, ele dá. Né? Não é como o pai que diz e não cumpre, não. Se ele prometer, ele cumpre. Ele dá. Então, há muitos textos nos profetas falando sobre um tempo terrível, né? Que é o que a gente chama de o dia do Senhor, que é o período da tribulação, e a ira de Deus há de cair sobre a terra, e obviamente que o judeu está no começo da fila para receber essa punição, né? Porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado. Lá em Romanos capítulo 2, Paulo deixa isso bem claro. Ele diz que vai vir glória primeiro para o judeu, mas também para o gentio. Mas também vem ira, indignação e tribulação, primeiro para o judeu e depois para o gentio. Ou seja, Israel, Jerusalém, há de ser o foco do que vai acontecer na terra em relação ao período da tribulação. O próprio Senhor Jesus deixa bem claro. Ele diz lá em Mateus 24, 15, quando pois vistes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Por que quem estiver na Judéia? Porque o lugar santo é na Judéia. Né? Jerusalém e o Monte do Templo ficam dentro da Judéia. Então ele diz, quem estiver na Judéia, porque lá é o lugar santo. Ele não está falando que as pessoas que vivem em centros urbanos devem fugir para o mato para viver em zonas rurais, porque o céu vai cair, a gente tem que escapar da cidade. Não é isso que ele está falando, não. Já cuidado com o 5G, não tem nada a ver com isso. Ele está falando sobre especificamente o povo de Israel. Ele está falando sobre o povo que mora na Judéia. Por quê? Porque o anticristo ele vai ter uma obstinação pelos judeus, pela terra de Israel, por Jerusalém, e mais uma vez encaixa perfeitamente dentro da nossa perspectiva sobre o anticristo vir do mundo do Islã, né? Porque o Alcorão já prevê tudo isso. Essas declarações que eles fazem de que Jerusalém pertence aos muçulmanos e de que Israel usurpou a terra deles, isso aí está engasgado na garganta deles e eles estão tentando tomar posse da terra de Israel o tempo inteiro. As histórias de guerras que a gente vê aí no passado é sempre isso. E vai acontecer de novo. Não é uma coisa nova. Isso vai acontecer de novo. E já está previsto no livro de Daniel que ele vai conseguir entrar na terra de Israel e colocar os pés em Jerusalém. Paulo chega a dizer que ele vai entrar no templo, né? Lá em 2 Tessalonicenses, diz que ele chega a entrar no templo. Então, ele vai entrar assim no templo e em Jerusalém, não porque ele vai ser aclamado como o Messias, como alguns pensam, ele não vai ser recebido pelos judeus, ele vai realmente entrar na marra, através da guerra, né? Então, Ezequiel 38 e 39, para mim, é muito claro a respeito do que é essa guerra, de quem é esse Gog, porque, embora Gog tenha existido e tenha sido uma espécie de governante e líder da época do profeta Ezequiel, nós sabemos que, em muitos casos, profecias que são proferidas a homens e a nações existentes da época do profeta, mas tem uma espécie de paralelo profético futuro. Muitas vezes isso acontece na Bíblia. Uma coisa é proferida para um homem que, na verdade, representa um outro homem mais para frente. É falado uma coisa de uma nação num determinado tempo, mas tem uma espécie de repetição profética no futuro, né? Normalmente o pessoal chama isso aí de dupla referência profética, É. ou duplo cumprimento profético, tanto faz. O importante é a gente saber que existem essas situações na Bíblia, porque a Bíblia traz acontecimentos atemporais. E, Eles e uma, parecem e, se uma, e uma repetir. das coisas legais, Natan, que você está fazendo é não tirar os eventos escatológicos do Oriente Médio.
Porque você está deixando os eventos... O problema, eu sempre tive uma dificuldade, vou confessar para você, eu sou assembleiano, rapaz, mas a questão é o seguinte, tirar os eventos do Oriente Médio, quando a Bíblia aponta para lá, jogar para dentro da Europa, para o Vaticano, para a Estados Igreja Unidos. Católica, para os Estados Unidos, parece que foge um pouco do sentido do que as profecias estão levando, né? Tudo Exatamente. está apontando para o Oriente Médio, e essa visão que você está trazendo está jogando tudo para dentro de lá. Super interessante, cara. Super Exatamente. interessante. E quem concorda muito com isso, já que você tocou nesse assunto, esse senhorzinho aqui, bem conhecido, ó, da editora Vida, esse livro aqui, F.F. Bruce. F.F. Bruce. Ah, Isso aqui é o Comentário Bíblico NVI. Excelente. Esse F.F. Bruce aqui é um catedrático bem famoso, bem conhecido, é. né? Mas vale a pena depois conferir o que ele diz aqui sobre Ezequiel 38, tá? Procure depois F.F. Bruce. Eu vou Excelente. anotar aqui. Eu acredito que eu deva ter esse livro aí. É possível. Pera É um clássico. aí. Mas o que é que acontece? Todos os profetas que profetizaram ou que deixaram registros sobre as suas obras, né? Todos os profetas viveram e morreram em Israel. Então, assim, não faz sentido a gente ver uma declaração profética. Tu virás dos lados do norte, como a gente vai ver aqui no texto de Ezequiel. Tu virás dos lados do norte, e a gente ficar pensando num norte que seja diferente da referência que o próprio profeta usou. Todos os profetas viveram e morreram em Israel. Então, quando ele disser assim, virá do leste, virá do norte, o rei do sul, o rei do norte, eles estão falando de quê? Ao norte de Israel, ao sul de Israel, ao leste de Israel. Então, a gente tem que ter o ponto de referência correto. Os únicos profetas que não viveram e não tiveram o seu ministério baseados essencialmente em Israel foram aqueles profetas missionários que foram Naum e Jonas, que foram mandados para o mesmo lugar. Olha que coincidência. Para onde? Para Nínive, capital da Síria, que é onde fica atualmente ali aquela região, né, que já foi Anatólia, Ásia Menor, que hoje é a Turquia e a Síria, né? Aquela mesma regiãozinha ali, que também, não por acaso, era a divisão norte do estado final do Império Grego. Porque quando o Império Grego foi se esfacelando e se dividindo, né? Ele começou como um bloco só, depois se divide ali entre os 4 generais. Aí depois dos 4 generais ficam 2 que ficam lutando entre si e que criam as suas dinastias, né? A Seleucida ao norte e a Ptolomaica ao sul. Então, assim, é muito importante observar que aquela mesma região, que é da onde virá Gog, né, na interpretação de alguns estudiosos, inclusive o senhor que eu mencionei aqui, do F.F. Bruce, né, e muitos outros, e eu também hoje em dia penso assim, ele vem exatamente dessa mesma região, daquela região ali da Turquia, da Síria, que é a região norte, que vai ser o reino do norte, da onde vem, inclusive, Antíoco IV Epifânio, que é descendente de Seleuco, né, ele vem dessa mesma região, e muitos concordam que ele é a figura perfeita do anticristo. Ué, se Antíoco IV Epifânio, que vem do Reino do Norte, que é da região da Turquia e da Síria, a mesma região, né? Se ele vem de lá, ele é a figura perfeita do anticristo, como todo mundo diz, por que então ele não é a figura perfeita do homem que vai vir do mesmo lugar, que vai sair do mesmo lugar? Por que não tem que ser dali? Ou seja, tá tudo casado, tá tudo, né? E se você chega lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 12, eu acho que é o único lugar na Bíblia que diz onde é que está o trono de Satanás. Ele diz, eu sei que tu estás onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. Ele está falando de que região? Na costa oeste da Turquia. Está falando de Pérgamo, né? Aí o pessoal tenta associar o templo de um deus pagão que tinha lá e foi levado para a Alemanha, não sei o quê, então é a Alemanha. Mas se você parar para pensar, isso é dito no capítulo 3, versículo 12, só que não é o único lugar que fala sobre esse assunto. Mais para frente, no capítulo 13, não, é capítulo 3, versículo 12, então é capítulo 12, versículo 3. Né? Quando chega mais para frente, em Apocalipse, diz que Satanás ele vai dar o seu trono, poder e grande autoridade à besta. Ora, se o próprio livro já falou onde é que está o trono, e ele vai dar o trono para a besta, então quer dizer que o trono da besta vai estar na Turquia. Puxa, cara, é tão claro isso. Que coisa assim. Por que a gente nunca percebeu isso? Que realmente é ali. E por curiosidade, a Turquia é a região ao norte de Israel. Ao norte de Israel. Né? Então não seria a Rússia. Não seria a Rússia. Então, a interpretação da Rússia é a interpretação de teólogos americanos
que demonizaram a União Soviética e que queriam, porque queriam que a Rússia tivesse algum papel diabólico importante no final dos tempos. Né? E como já tinham criado no imaginário popular que o anticristo devia vir da Europa, né, por causa da interpretação de alguns versículos, de algumas situações, como por exemplo Daniel 9:26, que fala que o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e como no ano 70 Tito com 5 legiões romanas destruíram Jerusalém e o santuário, eles concluíram que só podiam ser os romanos. Então, se são romanos, tem que vir da Europa. Aí uma linha seguiu acreditando que os verdadeiros herdeiros do antigo Império Romano são o pessoal da Igreja Católica Apostólica Romana, por isso tem que ser um Papa, e outros não. O antigo Império Romano do Ocidente se transformou na Europa, então vai vir de algum lugar da Europa. Por isso o pessoal está torcendo aí pelo príncipe lá da Inglaterra, ou pelo Emmanuel Macron, ou por qualquer um que venha da Europa. Inclusive, naquele filme Deixados para Trás, o anticristo se chama Nicolai Carpaccia, né? Porque ele tem que ser italiano, capite? Né? Por isso. Não, mas esse é o problema da escatologia especulativa, né? Que, na verdade, ela não tem responsabilidade nenhuma. O pessoal vem e coloca um vídeo que é o Macron. Aí depois passa-se o tempo, todo mundo descobre, o cara morre, não é o cara, mas ninguém vem falando que não é depois cria outro em cima. E aí o pessoal tá em cima disso, dessa loucura. Candidato da vez. Tu lembra na época que o pessoal tava fazendo campanha para ser o Barack Obama? Lembro, porque ele tinha árabe, ele era árabe, mas também judeu, alguma coisa assim, e o nome Barack, Barack, né? Raio que caiu do céu e não sei o quê, e disseram que a mulher do cara era um homem, porque ele não tinha desejo por mulher, para tentar torcer os textos, para dizer que encaixava. Nunca viu isso? Dizendo que a Michelle era homem? Eu vi. Cara, o pessoal é doido, loucura. É doido do juízo, é uma loucura. Então, assim, se você não se ater, né, ficar preso aos textos da Bíblia, você vai ficar perdido realmente. Existem algumas interpretações que são até convincentes, como essa mesmo, a interpretação sobre vida à Europa. É plausível, né? Porque, de fato, a profecia clara de Daniel 9:26 fala que o povo do príncipe que virá, que é o povo do anticristo, vai destruir Jerusalém e o templo. A profecia falada ali pelo anjo Gabriel vai se cumprir no ano 70 depois de Cristo. Então, a conclusão lógica é que só pode ser os romanos. Assim, logicamente. Claro, é sequencial, né? Sequência, né? Passando pela superfície, a conclusão lógica dá essa. Mas você tem que cavar um pouco mais para poder perceber onde é que está o erro. Da mesma forma, pensar que pode ser o Papa, porque a Igreja Católica Apostólica Romana é a verdadeira descendente do antigo Império Romano, que virou o Sacro Império Romano, depois virou a Igreja Católica Apostólica Romana, então a lógica também tá por ali. Né? Tem um significado. Só que isso é só a superfície. Quando você vai mergulhar para entender o significado, lá em Daniel 9:26, quando ele fala o povo, a palavra povo que está ali é a palavra hebraica am, que inclusive quando eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, na Septuaginta, eles usaram a palavra etnon. Etnon, sabe? Etnon. A palavra etnon, de onde vem etnia, etnon, de etnia. Por quê? Porque a palavra hebraica também significa etnia. É exatamente isso. Ele não está falando sobre cidadania. O povo que destruiu Jerusalém e destruiu o santuário não era romano. Do ano 14, no primeiro século, do ano 14 para frente, o Império Romano mudou a estratégia. Como a extensão territorial do Império estava muito grande, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a contratar homens das províncias conquistadas para se tornarem legionários. E aí eles davam o soldo desses legionários e eles serviam a Roma cumprindo seus interesses. Então era a fome com a vontade de comer. Então os legionários, eles eram todos provincianos, eles não eram romanos. Dali para frente, se dividiu entre guarda pretoriana e legionários. A guarda pretoriana só era constituída por italianos, homens de confiança que guardavam o imperador, as edificações do Império Romano. Era uma guarda especial. A guarda pretoriana era italiana, só formada por italianos. Mas os legionários, não. Se você pesquisar no Google depois, legiões que invadiram Roma, ou que invadiram Jerusalém no ano 70, você vai ficar impressionado. Você vai ver que todos eles eram da Síria, da Turquia, da Jordânia, do norte da Península Arábica, do norte da África. Você diz, meu Deus, como é que pode? Todos eram dessas regiões. Tem 2 historiadores que falam isso, Flávio Josefo e Cornélio Tácito. Se não estiver enganado, os nomes são esses. Esses 2 historiadores falam sobre isso. E eles mostram, inclusive Flávio Josefo, no livro A História dos Hebreus tem, eu não me lembro agora qual é a página, alguém até já me falou sobre isso,
Mas eu sei que no livro Guerra dos Judeus, que é outro livro de Flávio Josefo, no volume 6, que são vários tomos, né? Mas no volume 6, ele descreve detalhadamente, inclusive isso está no meu livro, tá? Com as referências, as páginas, tudo Tá bonitinho. lá. Tá tudo lá. Aí, inclusive, ele cita o Flávio Josefo, ele cita os acontecimentos de forma bem pontual, mostrando que Tito ele estava revoltado pelo fato dos legionários não aceitarem as suas ordens. Ele dizia para não fazer o que estavam fazendo, para não atacarem os judeus da forma que estavam fazendo, porque estavam descontrolados. O ódio capitaneou a ação dos legionários e Tito perdeu o controle da tropa. Eles acabaram destruindo o santuário, causando uma espécie de holocausto naquela época ali, matando muitos judeus. Foi uma coisa horrível. E a descrição de Flávio Josefo é muito clara. Ele mostra que não foi o interesse de Roma, não foi o interesse de Tito, aquilo ali foi uma coisa que fugiu do controle. E ele mostra que não foi o que Tito queria que acontecesse. Então, quem é o povo que destrói o santuário e o templo? Os descendentes de Ismael e Esaú. Os mesmos de sempre. Os que estão ao redor de Israel. Esse mesmo povinho de sempre. E por que você faz Ismael e Esaú? Por quê? Porque Ismael e Esaú fizeram uma aliança, né? Quando Ismael pegou filhas de Esaú para casar com os seus filhos. E, na verdade, há quem diga que os árabes, cuja palavra significa mestiços, é uma descendência dessa união entre Ismael e Esaú. Então, a gente não consegue mais distinguir, por exemplo, a linhagem pura de Esaú e a linhagem pura de Ismael, porque misturou tudo. Aí eu costumo dizer que são descendentes de Abraão, Ismael e Esaú. Às vezes o pessoal pensa que eu estou dizendo que Esaú era filho de Ismael, né? Mas foi legal aqui essa explicação, viu? Pronto. Interessantíssima. Pronto, então é por essa razão, né? É uma raça misturada, na verdade, né? Ficou tudo bagunçado ali. E aí, esse povo, sim, é o povo do anticristo. É o povo do príncipe que virá. Não são os romanos, né? E quando a gente vai... Eu vou aqui citar uns versículos de Ezequiel 38 para mostrar por que eu acredito que esse texto está falando sobre o mesmo inimigo final do povo de Israel. Porque parece que todos os profetas falam menos ou mais, tá? Mais ou menos, né? Uns falam mais, outros falam menos, mas parece que todos os profetas falam sobre esse último inimigo. Em cada lugar ele é chamado por um nome diferente, né? Em cada lugar, em cada livro profético, ele tem um termo ou um representante humano da época que sirva de figura profética para o anticristo. E curiosamente, aqui em Ezequiel, no versículo 17 do capítulo 38, olha que coisa interessante. Está escrito assim: assim diz o Senhor Deus, tu não és aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? Ei, Deus está dizendo, Gog é aquele de quem ele falou através dos outros profetas. Só que não há nenhum texto que fale de uma suposta invasão vinda da Rússia. Não há nenhum texto que fale da invasão da Rússia. Mas todos falam de uma última invasão de um inimigo final do povo de Israel, que a gente sabe que é o anticristo. Então ele diz, não, tu és o mesmo, aquele de quem eu falei por todos os outros profetas. Então é o mesmo personagem pelo que parece, né? E outra coisa interessante é que, por exemplo, no versículo 3, de Ezequiel 38 ainda, ele diz assim, não. Versículo 2. Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, diz a minha versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Príncipe de Ros. Como é que diz a sua versão corrigida aí, João? Qual é corrigida, né, a sua? A minha é corrigida. Qual que é o versículo? 2. 38:2. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Pronto. E profetiza contra ele. Essa versão é melhor. Por quê? Porque ela traduziu corretamente a palavra Rosh. Aqui, nessa versão, eles supondo que a palavra Rosh se referia a um lugar, né? E é assim que alguns estudiosos, escatologistas dizem que está fazendo uma referência à Rússia. Olha a sonoridade. Rosh, Rússia. Aí eles dizem que é Ros de Rússia, Meseque de Moscou e Tubal de Tobolsk.
Eles fazem essa referência direta, né, a essas cidades lá da antiga União Soviética. Put seria parte da Líbia, né? Put Não, seria parte da Liga. sim, Put sim, mas Ros não existe. Não existe um lugar chamado Ros, como diz a minha versão. É príncipe de Ros, de Mesec e de Tubal, como se fossem 3 lugares. Não existe um lugar chamado Ros. A sua versão acabou de mostrar uma interpretação totalmente diferente. O que é que diz na sua versão? Príncipe e chefe, não é príncipe de Ros. É príncipe e chefe. Porque a palavra Rosh, que foi traduzida na minha versão para Ros, que não existe esse lugar, na verdade é a palavra Rosh, de Rosh Hashanah, que é a comemoração do primeiro ano. A palavra Rosh é a palavra sumo. Quando aparece sumo sacerdote, é Rosh. Por quê? Porque Rosh é príncipe, é chefe, é líder, é cume, entendeu? É sumo, é fonte, é uma coisa que indica liderança, que está em primeiro lugar, né? Então, essa é a palavra Rosh, que aparece centenas de vezes no texto hebraico do Antigo Testamento. Então, eu acho que o pessoal não percebeu isso e ficam usando essa versão aqui, essa interpretação, e tentam fazer a ligação das palavras Ros, Mesec e Tubal com Rússia, Moscou e Tobolsk. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando que ele é o chefe de outros povos que estão na mesma região. Você vai ver, se você depois for conferir aquele comentário do F.F. Bruce, né, da NVI, você vai ver que ele tenta mostrar, né, de forma comprovada, citando inclusive outras pessoas, que acreditam que Mesec e Tubal está na Ásia Menor, na Anatólia, que é a região da Turquia atual, né? Vários estudiosos acreditam nisso. Só que quando chega na hora de falar de Magog, aí fica confusão. Uns querem apontar para a Rússia, outros querem apontar para outro lugar, mas eles acreditam que Mesec e Tubal está na Ásia Menor. Com certeza, eles falam. Agora, se Gog, que é da terra de Magog, né, é o chefe dos outros 2 que estão no mesmo lugar, por que então que tem que ser um lugar diferente? Se eles acreditam que Mesec e Tubal está na Ásia Menor. Sem falar que a expressão que é usada para a terra de Gog, que no caso aqui é Magog, é a mesma usada para outros lugares como Mesec e Tubal, que é a expressãozinha do lado do norte. Ou, em outras versões, talvez a sua diga do extremo norte. Né? No versículo 6 diz: Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, ou do extremo norte, como dizem outras versões. A minha diz da banda do norte, né? Ótimo. O que é importante a gente entender é que ele está falando, há versões que dizem extremo norte. Só que o extremo norte habitado na época de Ezequiel era realmente aquela região ali da Ásia Menor, da Anatólia, da Turquia. Não era a Rússia, né? Era exatamente ali. Togarma, que ele acabou de citar aqui, Gomer, estão todos localizados na mesma região. Depois você faz essa pesquisa, coloca no Google, olha os teus livros, vê os mapas, você vai ver, eles colocam. Você não vai encontrar um livro, João, que coloque Togarma, Gomer em qualquer outro lugar, senão na Ásia Menor. Mas, curiosamente, eles tiram Magog e botam Magog na Rússia. Embora a mesma expressão, quando você lê todo o capítulo 38 de Ezequiel, quando você lê depois, você vai ver que a mesma expressão, viragem do lado do norte, ela é usada tanto para Togarma como para esses outros lugares, como é usado também para Magog. Porque é o mesmo lugar, é a mesma região. Tá? Agora, Natão, esse autor da NVI, o que ele falaria um exemplo? Não é da NVI, não, tá? Não é o autor da NVI, Bruce, não. É o comentário bíblico. É o comentário bíblico. Ele usa a versão NVI no comentário. Sim. Entendi. Comentário bíblico. Então, em Ezequiel 39, versículo 9, ele faz referência aqui, ó. E os que habitavam na cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, certo? E os escudos e as rodelas, com arcos e com flecha, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo, tudo isso por 7 anos. Esse é o ponto principal que o pessoal usa, que isso aí seria no começo da grande tribulação, por esse fato dos 7 anos. O que ele falaria aí, Marcelo? Nada. O que acontece é que a gente vai ter um milênio inteiro, né, para viver. E por que isso não pode ser feito no final da guerra? Qual é o problema? Se a Bíblia fala sobre vários acontecimentos, fala sobre chuva, fala sobre as nações subindo a Jerusalém para adorar,
fala sobre transformar as armas em equipamento de agricultura, tudo por milênio. Por que eles não podem ali ainda estar cuidando dos restantes das questões da última guerra, né? Porque o mundo não vai ser transformado num estado de Deus. Não, é um processo, né? São 1000 anos ali. Então, muita coisa ainda vai acontecer. Mas esse nem é o texto mais importante de Ezequiel, é porque você se adiantou pela sua ansiedade. Mas eu ainda ia chegar lá. Eu estou primeiro no capítulo 38. Mas veja só, lá no versículo 14, ele diz: portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte. É a mesma expressão, tanto em português como no texto hebraico, que foi usada para se referir a Togarma, Gomer, ou seja, o que eu tinha acabado de te falar, sobre a mesma expressão ser usada para Gog, que vem de Magog, que é a terra dele, é a mesma expressão usada para Togarma, Gomer e os outros lugares citados aqui. Alguns outros lugares citados aqui. E todos os escatologistas concordam que estes lugares ficam na Ásia Menor. Mas por que cargas d'água somente Magog tem que ser na Rússia? Porque se a mesma expressão que a gente acabou de ler aqui, falando que Gog da terra de Magog vem dos lados do norte, é usada para Togarma e Gomer, que todo mundo diz que é na Ásia Menor. Ou seja, não tem sentido. Há uma incongruência de interpretação na cabeça do próprio povo que coloca Magog num lugar diferente de Gomer e Togarma. No entanto, a mesma expressão no capítulo é usada para os dois. Entendeu o raciocínio? Entendi. Perfeitamente. Pronto. Então vamos avançar. Aí ele fala, né, o versículo que a gente já leu aqui, o 17, quando ele diz: não és tu aquele de quem eu falei por todos os outros profetas? Ou seja, mais uma pista de que este Gog só pode ser o anticristo, porque ele diz que todos os profetas falaram dele, e quem defende que Gog vem da Rússia, não tem nenhum outro texto que diga, não tem nenhum texto profético, nenhum outro que diga a mesma coisa. Eles só ficam baseados aqui, né? Porque como ele já acreditava que o anticristo tinha que vir da Europa, e todo mundo sabe que isso aqui não vem da Europa, ele vem dos lados do norte, ao norte de Israel, aí o que é que eles fizeram? Não, a gente tem que encontrar uma situação para esse texto. Já que o anticristo vai vir da Europa, isso aí já é batido, já ninguém vai discutir, isso vem da Europa, então não é o anticristo. Quem seria ser? Vamos fazer o seguinte: um inimigo aí que surge antes de surgir o anticristo, sei lá, um homem violento, vai fazer uma aliança aí com os muçulmanos, aí ele vai atacar Israel, vai ser morto em 1 hora e depois vem o anticristo. Pronto, vamos fazer isso? Bora, então tá combinado. Ele vai ser um inimigo que vai surgir antes, vai atacar Israel, mas vai ser morto em 1 hora, aí depois vem o anticristo, né? O bichão, né? Só que não é assim a interpretação tradicional, né? Que é um inimigo assim, que vem antes, aí depois que ele morre vem o anticristo, não é? Isso. Mas olha o tiro no pé dessa interpretação. Olha o tiro no pé. E eu já criei assim, viu? Já preguei isso. Mas Deus é misericordioso e perdoa os nossos erros. Mas olha o tiro no pé, João, para essa interpretação. Quando chega... deixa eu ver, o versículo 7 do capítulo 39. Um pouquinho mais para frente. Versículo 7 do capítulo 39. Achou aí? Achei. Ele diz: farei conhecido o meu... Ele está falando aqui que vai destruir Gog, vai matar Gog, aquela coisa toda, ele vai tombar em Israel, né? Ele está falando que Gog vai morrer em Israel, e é uma semelhança também com o anticristo, porque tem gente que pensa que o anticristo ele não vai morrer, porque ele vai descer para o lago de fogo direto, vivo, né? O pessoal pega aquele texto de Apocalipse, não entende o que está escrito, aí fala isso. Mas se esquecem que Paulo diz em Tessalonicenses que o anticristo, que Jesus vai assassinar o anticristo com o sopro da sua boca, né? Ele vai matar o anticristo. Então ele vai morrer. E Daniel também fala que ele vai morrer. Ele vai cair em Israel. Ele vai invadir, de fato, é verdade. Jesus disse que o abominável da desolação vai estar no lugar santo, mas é lá que ele vai encontrar o seu fim. Ele vai ser morto em Israel, que é exatamente o que acontece aqui. E, curiosamente, as descrições da morte do anticristo, as descrições da morte de Gog, com os seus exércitos, e o que se fala a respeito das aves do céu, dos répteis, da terra, dos animais, virem comer as suas carnes, é exatamente a mesma coisa que descreve Apocalipse 19. Quando Jesus Cristo vem do céu, com os santos, já vestidos de vestes resplandecentes, né, que são os atos de justiça dos santos, provavelmente a igreja, como a gente acredita, e ali ele vindo, ele vai matar o anticristo, e do mesmo jeito, a figura profética, chamando as aves, os animais, para comer os corpos e as carnes dos reis, dos generais. A mesma coisa que aparece aqui em Ezequiel 38 aparece em Apocalipse 19. Você já viu isso?
Você já Já vi. percebeu essa semelhança? Não, eu não tinha percebido, não, rapaz. Aqui eu estou percebendo muita coisa agora, né? Pois é. Mas depois Realmente você tem muito olha como. sentido. Claro. Depois você olha, João, como são expressões semelhantes. São coisas muito, muito parecidas. Não pode ser dois eventos com a mesma terminologia, chamando as aves dos céus para comer as carnes dos generais, que se fala aqui e fala lá. Entendeu? Fala aqui. Então, vamos continuar. No versículo 7, aí ele vem falando que vai matar o anticristo, né? Aí no versículo 7, continuando sobre esse extermínio do anticristo das suas tropas, aí ele diz: farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Opa! Peraí. Ele disse que quando ele matar Gog, der um fim nele, nunca mais o nome dele vai ser profanado? E o grande profanador que vai surgir um pouco depois dele? Na nossa escatologia? Porque, Checkmate, não é? rapaz. Aí você deu um checkmate aqui. Nesse versículo você deu um checkmate. Pois é, mas é Rapaz. porque o anticristo ele vai ser o grande blasfemador. Lá em Daniel ele deixa isso muito claro, no capítulo 7 ou no capítulo 8, ele fala que ele tem uma língua que fala arrogâncias, ele fala coisas contra o Deus Altíssimo, ele é um blasfemo realmente. Então, se Gog não é o anticristo, como é que depois que Gog morrer, o nome de Deus nunca mais vai ser blasfemado, se o anticristo é o grande blasfemador de todos os tempos? Não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Provavelmente, Gog é apenas mais um título para o anticristo. Além disso, ele diz mais: não deixarei profanar o meu santo nome. Ele fala que ele será conhecido do seu povo de Israel. Em que momento é esse que ele vai ser conhecido do povo de Israel? Não é justamente quando ele vier, quando eles disserem Baruch, Rabab, Shem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor? Não é justamente nesse momento, né, depois que eles passarem pela tribulação, aquele tormento, aí eles vão conhecer o nome, vão conhecer o Senhor, aquela coisa. E aí vem a expressão chave no versículo 7. Ele diz: e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo. Como é que diz na tua versão aí? O santo em Israel. Essa expressão não acontece em lugar nenhum na Bíblia. Na Bíblia se fala muito sobre o santo de Israel. O santo de Israel. Em Israel, não tem. O único lugar que fala o santo em Israel é aí. Por quê? Porque ele estará em Israel. Ô, glória! Nossa. Jesus estará com seus pés no Monte das Oliveiras. Ele vai descer até o chão, né? É forte, hein, rapaz? Meu Deus! Israel. Pois é, esse é um pequeno grande detalhe, né, que faz toda uma diferença, que mostra que provavelmente, né, hoje eu tenho convicção absoluta, mas eu não gosto de ser muito taxativo, porque eu sei que eu tenho irmãos que pensam diferente, então eu não vou dizer, é assim, você está errado. Não, provavelmente, essa passagem esteja falando sobre a grande última guerra que vai ter, que a gente chama de Terceira Guerra Mundial, que é o Armagedon, que é no final da tribulação. Os elementos mais importantes devem ser destacados e as outras questões menores, elas vão se encaixando depois, como essa questão aí das armas, uma coisinha ou outra aqui, que fica uma dúvida pendente, mas é como montar um quebra-cabeças. Quando você vai montar um quebra-cabeça de 500 peças, o que é que você faz? Cara, você desvira as peças, coloca tudo em cima da mesa, vai tentando associar por cor, né? Porque se o céu é todo azul, então o que for tudo azul deve estar no céu, então a gente junta aquilo ali. Vai juntando por cores. Depois você tem que encontrar as formas, né? É azul, mas não é a mesma forma. Aí você vai encaixando as formas. Aí o que acontece normalmente, numa montagem de quebra-cabeças assim, com muitas peças, é que você consegue montar uma ilha de 10 peças, uma ilha de 15 peças, uma ilha de 20 peças, e você fica com vários blocos montados, mas que não se encaixam ainda uns com os outros. Você vai ser doido de jogar fora o que você já conseguiu montar? Não. Claro que não. Claro que não, né? Assim, cara, isso aqui são 500 peças. Eu já consegui montar 5 blocos de 20. Eu já adiantei alguma coisa. Então, eu não vou me desfazer do que está claro, do que é óbvio, por causa de uma coisa obscura. Existem textos mais obscuros do que outros, mas não podemos tentar interpretar os textos claros à luz dos textos obscuros. Tem que ser o contrário. Pega o texto claro, pega o texto que você entende e parte para o texto obscuro. Então, assim, devagarinho, né, por ordem de eliminação, você consegue chegar na conclusão. Existem uns pontos que vão ficar pendurados, que são dúvidas que você ainda não vai conseguir sanar, mas à medida que você avança no estudo, na compreensão da palavra, essas coisas vão se resolvendo por si só. Porque se encaixa. Eu digo assim, pela minha experiência, né, eu vim de lá para cá. Eu sempre crio de forma diferente. Eu não sei se você sabe, João, mas eu sou programador de computadores, né?
Eu tenho formação técnica em Mas programação de computador. o senhor também é professor de inglês, né? Já ensinei inglês, mas foi muito pouco. Eu tenho uma formação técnica em inglês, eu já fiz interpretações em conferências, seminários, traduzindo americanos em ingleses, e já traduzi livros. Inclusive, alguns livros que estão vendidos na minha loja, fui eu que traduzi. Mas, assim, eu ensinei muito pouco. Eu ensinei particular para criança, né? Mas eu tenho formação técnica em inglês. Agora, como profissão mesmo, eu trabalhei como programador há alguns anos, fiz programa para a Fundação Nacional de Saúde e tudo, há um tempo atrás. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Sendo da área de TI, né, hoje eu estou no Ministério de Tempo Integral, eu abandonei o trabalho secular, vivo assim desde 1996, e de lá para cá eu nunca me apartei totalmente da tecnologia, né? Eu programo até hoje, mas por hobby. Eu fiz um aplicativo para mim, né, um bot dentro do Telegram e tal. Eu uso assim, não uso mais a programação para trabalhar. Só que, sendo da área de TI, porque eu nunca me desvencilhei totalmente, eu sempre pensei que a visão do meu saudoso Vim Malgo estava corretíssima, né? Vim Malgo, o fundador do Ministério Chamada da Meia-Noite, escreveu um livro há muito tempo atrás chamado 666, O Controle Total. E ele falava que o controle do anticristo seria mundial e que esse controle não poderia acontecer se não fosse por meio da tecnologia. Na minha época, lá, quando eu comecei a estudar sobre isso, era o código de barra, o famigerado código de barra, né? É. Quem nasceu de Sasha pra cá, né, a filha da Xuxa, de Sasha pra cá, nem sabe o que é mais código de barra, né? Porque agora está muito mais avançado, é tatuagem quântica, é 5G, né? O pessoal está numa vibe bem mais moderna. Só que esse povo não pegou os processos, né, da busca pela marca da besta que eu experimentei, ou outros mais velhos do que eu experimentaram também. Porque o povo está sempre especulando, né? Porque acha que o anticristo dominará o mundo todo e, obviamente, não tem como dominar o mundo todo senão pela tecnologia. Tem que ter a tal da tecnologia para dominar o mundo todo. Então, aí o pessoal vai atrás de algum avanço tecnológico que possa mostrar que tem ligação com esse controle total. Então, assim... e tem uma peça que não encaixa em relação... Eu concordo com você em relação ao domínio do anticristo não ser total, porque o que não encaixa seria o seguinte, se o anticristo vai dominar totalmente as nações, e nesse período da grande tribulação acontecerá os mártires da tribulação, quem vai ser julgado no julgamento das nações? Como é que vai ser esse julgamento? Então vai ser pessoas que já estavam com o anticristo. Então eles, não tem sentido. Como é que vai passar para o milênio? Quem vai passar para o milênio? Não tem sentido isso aí que você está falando. Olha só como é interessante. Eu vou até acrescentar e depois eu vou exemplificar com alguns versículos que mostram que provavelmente o reino do anticristo não tem como ser mundial total, tá? Agora, você falou de uma coisa importante. A Bíblia diz que o anticristo ele vai impor uma marca, né? Ele vai impor uma marca. Quem não aceitar a marca, o anticristo faz o quê? Mata. Mata. Só que o mesmo texto bíblico, o mesmo livro profético que diz que o anticristo mata quem não aceitar a marca, diz que Deus mata quem aceitar a marca. Porque está escrito lá que Deus vai lançar no inferno quem tiver aceitado a marca. Tá. Se o domínio é mundial, é o seu raciocínio. Eu só estou elaborando aqui, é o seu raciocínio. Então me diz uma coisa, se o anticristo vai matar todo mundo que receber a marca e Deus vai matar a outra metade que não recebeu, quem é que vai ficar para o milênio? Quem vai ficar para o milênio? Não tem jeito. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Então quer dizer, nações estarão além do domínio do anticristo. Se não fosse assim, João, por qual razão a Bíblia falaria sobre espíritos imundos saindo da boca de Satanás, da besta e do falso profeta, correndo pelo mundo, tentando convocar os príncipes, os reis, os governantes para se aliarem ao anticristo na guerra contra o Senhor? Que sentido teria esse ministério diabólico para convencer outros líderes para se juntarem com ele se está todo mundo debaixo do seu controle? Não faz sentido. Não tem sentido. Não faz sentido. Além do mais, por que lá em Apocalipse fala que o povo que é a favor do anticristo, o povo que está na besta lá, né, que faz parte desse reino, por que eles ficam fazendo provocações, dizendo quem é como a besta? Quem poderá lutar contra ela? Quem há de vir contra a besta? A Bíblia fala que eles ficavam gritando isso. Isso é bem parecido com aquilo que Golias fazia diante do arraial de Israel, provocando, incitando. Para que fazer isso se está todo mundo debaixo do controle? Não tem sentido. Por que a Bíblia fala que eles falarão isso, provocarão? Porque haverá nações que não estarão debaixo do seu domínio. Tanto é que a Bíblia fala, por exemplo, que desde que o anticristo começar a sua carreira, haverá
guerras. Ele nunca vai ter paz. Ele vai estar em guerras constantes. Se não for com um, vai ser com outro. Se não for com outro, vai ser com esse. Se não for com esse, vai... sempre ele vai estar em guerra. O tempo inteiro. Até o fim, ele vai estar metido em alguma guerra. Inclusive, lá no texto de Daniel, fala que ele ficará perplexo com os rumores de guerras que surgirão ao norte do seu reino e ao leste do seu reino. Lá em Daniel fala isso. E ele sairá furioso tentando exterminar a muitos, ao norte e ao leste. Ou seja, nações nas periferias do seu alcance estarão se levantando contra ele e o atacando também. Né? Então, assim, há muitos textos que mostram que ele não vai dominar. O próprio texto de Daniel 11 fala que o Egito não escapará, fala que outros o seguirão, mas fala de nações que não estarão debaixo do controle dele. Além disso, puxa, eu ia falar uma coisa que me escapuliu, João. Infelizmente, me escapuliu. Nessa questão aí do anticristo dominar, não mundialmente. E outra questão também, ao pensar aí, do anticristo não dominar, além de ser a questão do milênio, rapaz, eu acho que esse raciocínio que você estava era o mesmo que eu ia entrar, né, agora. Que eu estava querendo pensar aqui para elaborar, você estava falando aí, na questão. Olha, uma coisa também que contribui para esse entendimento é o seguinte. Ai, meu Deus, eu queria lembrar, deixa para lá. Deixa eu falar uma coisa que tem a ver com o que a gente está falando aqui. O que confunde e que faz a gente pensar que o anticristo vai dominar o mundo todo, entre outras coisas, são as expressões que aparecem em Apocalipse, que falam sobre todo povo, toda tribo, toda nação, toda língua, né? Essa linguagem nos induz a pensar que significa a terra toda. Só que essa mesma expressão, o mesmíssimo linguajar, inclusive até palavras iguais, não sei se é a mesma ordem, mas palavras iguais, aparecem no livro de Daniel, quando o texto profético está falando sobre o reino babilônico e o grego. Pelo menos o babilônico e o grego, eu sei que lá aparece o medo-persa também, mas o babilônico e o grego recebem essas mesmas expressões, quando ele fala sobre dominar toda a terra, todos os povos, todas as nações, povos de todas as línguas, todas as tribos, aparecem tanto ao reino de Nabucodonosor como ao reino do Império Grego. E claro, se uma linguagem como essa foi usada para esses dois impérios, e a mesma linguagem é usada para o Império do Anticristo, e não por acaso esses impérios estão na mesma visão da estátua do sonho de Nabucodonosor, significa então que a gente pode aplicar a mesma realidade da expressão para os dois. Só que quando você vai atrás do que significou essa expressão para o Império Babilônico e para o Império Grego, você vai ver que não significa que eles dominaram a Terra toda. Porque eles não dominaram. Basta pesquisar no Google por um mapa que delineia o alcance de cada um desses impérios e você vai ver que ele tem realmente vasta extensão de terra, mas ele se limita até um determinado ponto e várias nações ficam de fora. E na época de alguns desses impérios, havia impérios concorrentes. Né? Então, assim, eles não foram, como é que eu posso dizer, soberanos no sentido total da palavra, toda a terra de fato, todos os homens de fato. O maior império humano, a maior extensão territorial que conquistou mais povos e teve mais alcance foi o Império Britânico, o maior de todos do mundo. Não há nenhum que se compare a ele. O Império Britânico é o maior império de terras descontinuadas da história do homem, de todos. Nem o Império Britânico dominou o mundo todo, nem o Império Britânico. Então, quando a Bíblia fala essa expressão, provavelmente isso seja o que a gente chama de recurso de oratória. É uma figura de linguagem que me parece ser a sinédoque. Não é a hipérbole, estou morrendo de fome. Não é a hipérbole, é a sinédoque, que faz uso do todo para, na verdade, representar uma parte. Por exemplo... Isso tem na Bíblia, né? Questão da alma mesmo, né? Em relação à alma mesmo. A alma que pecar, essa morrerá. Então aí é um exemplo bem claro, né? Tá usando uma parte para falar de um todo, né? Na então, verdade, usa o todo para falar de uma parte. Desculpa, o todo para falar de uma parte. Por exemplo, citando um texto da Bíblia, lá nos Evangelhos diz que quando apareceu João Batista, toda a Judéia, está escrito isso, toda a Judéia foi se batizar com ele. Será que realmente é toda, no sentido literal, toda pessoinha, escriba, saduceu, fariseu, todo mundo, todo sacerdote, todo mundo? Acho que não. Acho que é uma expressão para mostrar que foi uma comoção, né, nacional, foi um negócio assim impressionante, mas não necessariamente
toda pessoa, todo indivíduo, né? Paulo, ele disse que pregou o evangelho a toda criatura debaixo do céu. Será que ele quis dizer literalmente, ao pé da letra, que ele pregou a toda criatura viva da sua época debaixo do céu? Provavelmente não. Se eu dissesse assim, olha, no dia que Ayrton Senna morreu, rapaz, o Brasil inteiro chorou. Será que eu quero dizer com isso que toda criatura viva do Brasil chorou? Não. Eu tenho um objetivo ao dizer isso. Eu quero dar um impacto, né, de grandiosidade, mas eu estou usando o todo para representar uma parte, que eu sei que não foi todo mundo, mas foi uma comoção nacional. Então, isso é uma figura de linguagem, né? Existem várias figuras de linguagem que são recursos de oratória, né? A ironia, a onomatopeia, a hipérbole, a sinédoque, né? E são figuras de linguagem. E isso aparece na Bíblia, porque é uma forma comum de se expressar. Mesmo que a gente não saiba os nomes das figuras, a gente faz isso o dia todo. Mas Natan, na verdade, o que você está querendo dizer não é que a grande tribulação será sobre toda a terra. O domínio do anticristo não será sobre todos. Exatamente. Mais um exemplo. Porque senão a pessoa pode entender que está dizendo que a grande tribulação será só no Oriente Médio. Não é isso. Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que pensa que a gente está dizendo isso. Exatamente. Não é isso que ele está dizendo. É totalmente diferente, né? Porque a Bíblia diz que a fome será sobre toda a terra, né? A catástrofe que acontecerá na grande tribulação acontecerá sobre toda a terra. E agora o domínio... Exatamente, você está certíssimo. É isso mesmo. Porque existem acontecimentos na terra, mas existem acontecimentos no céu, né? Tem os cataclismas, né? Vai ser uma coisa pavorosa. Jesus disse que é um tempo como nunca houve nem jamais haverá. Não é só por causa de um confronto militar. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre as coisas que se somarão no mesmo período, que vai começar de um grau de intensidade menor a um grau de intensidade maior. O anticristo, a obstinação do anticristo, o exército do anticristo é um pequeno detalhe na tribulação. É um pequeno detalhe. O próprio anticristo vai ser morto como juízo divino por causa da obstinação dele contra o povo de Israel. Mas Deus sempre fez isso. Ele levantava líderes de impérios pagãos, né, como o Assírio, como a Babilônia. Ele levantava esses homens para punir o seu povo de Israel pelo seu pecado de obstinação e depois matava aquele líder. Punia aquele líder. Vai ser a mesma coisa. A ira de Deus se manifestará através do anticristo, mas vai se manifestar também através dos poderes dos céus que serão abalados. E a Bíblia fala que a lua vai ficar vermelha como sangue, o sol preto como saco de crina, as estrelas do céu cairão pela terra, as ilhas, os montes serão movidos do seu lugar, vai haver grande terremoto, vai ser um ribuliço tamanho, né? Sem falar que, se o anticristo for mesmo de linha islâmica, como a gente está supondo aqui, mais um motivo para acreditar que a bagaceira vai ser no mundo todo. Porque, como a gente falou, quando o autoproclamado califa do Estado Islâmico dizia para o pessoal começar a praticar terror, vários lobos solitários surgiram, esfaqueando, atirando e matando em vários lugares do mundo. Imagina um líder reconhecido dentro do mundo islâmico dizendo, façam isso, façam aquilo, com o tanto de gente que tem por aí em todos os lugares do mundo. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Sem falar dessas questões, né, da natureza e tudo indo abaixo, né? Então, mas é muito forte, isso é muito interessante o que você está dizendo, Natan. E a gente sai daqui assim com uma mentalidade totalmente diferente. Uma outra questão também é que as pessoas não entendem que Deus utiliza do anticristo para destruir Jerusalém. Porque eu li um texto bíblico em Zacarias que diz assim, eu reunirei as nações contra Jerusalém. Deus falando, eu vou fazer isso. Exatamente. Mas aí vai entender, como é que vai entender um negócio desse? Porque se o anticristo é do maligno, como é que Deus pode usar ele para poder destruir Jerusalém? Exatamente. Mas é uma punição, é um juízo, né? A obstinação e o pecado do povo traz as consequências sobre si. Então, a própria operação do erro no incrédulo, porque não amaram a verdade para serem salvos, como diz lá em 2 Tessalonicenses, é uma coisa que Deus envia. Lembra disso? Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Ou seja, a ira de Deus, ela se revela do céu, vindo contra todos os ímpios que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus. Então quer dizer, Natan, que o anticristo é um agente da ira de Deus? Exatamente. É um instrumento de punição divina. Um problema dos pós-tribulacionistas é exatamente esse. Eles dizem, alguns deles dizem assim, não, mas a Bíblia não fala que a igreja vai experimentar a ira de Deus. A ira de Deus a igreja não experimenta, mas a ira de Satanás, a ira do anticristo, a ira do mundo, nós experimentaremos. Só que eles não entendem
que essas manifestações de revolta, de ira por parte do anticristo, Satanás, é, na verdade, uma punição divina contra os pecadores. E aqui mesmo no texto de Ezequiel 38, 39, a gente viu Deus dizendo, eu te farei vir contra Israel. A gente leu isso. É a mesma coisa que você falou de Zacarias capítulo 14. Ele disse, eu te farei, eu reunirei as nações, eu farei isso, eu farei aquilo. Eu ajuntarei todas as nações, ele disse. Exatamente. E lá em Mateus, Lucas, no Sermão Profético, Jesus diz, porque este será um tempo de vingança contra este povo. Nossa. Jesus diz isso, falando do povo judeu, falando do povo de Israel. Né? Por causa da sua obstinação, da sua teimosia, do seu pecado, da sua responsabilidade de ter pregado o evangelho ao mundo e não só ter matado Jesus, ter perseguido os apóstolos e impedirem que eles pregassem o evangelho aos gentios para que eles fossem salvos. Então, é uma punição merecida. Punição merecida. É por isso, a gente vai encerrar, mas eu vou deixar esse gostinho aí de quero mais. É por isso que a cidade de Jerusalém... salva isso aí. Salva isso aí, pelo amor de Deus. Só se Deus não quiser, hein? Aí não tem nada comigo. Mas é por isso que a cidade de Jerusalém é chamada de a cidade que mata os profetas. E Jesus disse que vai cair sobre eles todo o sangue que foi derramado, desde Abel até o último profeta assassinado no último livro do Antigo Testamento do cânon judaico, né? Que, se não me engano, é 2 Crônicas, que é o último livro do cânon judaico. Então ele fala, desde Gênesis até o último livro, todo o sangue justo, desde Abel. Olha que exagero. Jesus diz, gente, vai cair sobre os judeus o sangue até de Abel. Por quê? Porque ele quis dizer que há uma responsabilidade sobre o povo judeu e que claro, eles não fizeram o que é certo e eles vão ser punidos por causa disso. E quando você vai ler os textos bíblicos, eu acho, sabe, João, que a cidade de Jerusalém é a cidade que é chamada de a grande prostituta de Apocalipse 17. Rapaz, isso aí é um outro assunto forte, hein? Mas a gente vai encerrar. Mas eu vou deixar esse gostinho que quero mais daí. Você vai pegar o livro já e você vai entender os meus pontos. Eu não falo de tudo, mas as peças que eu já consegui montar estão lá. Então, por quê? Porque lá em Apocalipse 17, ele fala que aquela cidade... que aquela mulher que tem uma faixa dizendo a Babilônia, a grande meretriz, no último versículo do capítulo 17, ele diz assim, esta mulher que tu viu, João, é a grande cidade. A grande cidade. Só que essa expressão, a grande cidade, aparece no livro de Apocalipse 3 vezes. 3 vezes. Apocalipse 17, Apocalipse 16, versículo 19, Apocalipse capítulo 11, versículo 8. No capítulo 16, versículo 19, diz assim, e houve um grande terremoto, e a grande cidade se dividiu em 3, e também caíram as cidades das nações. Opa! Já tem uma distinção aí entre a grande cidade e as cidades das nações. Aí quando chega no capítulo 11, versículo 8, diz assim, que os 2 profetas, as 2 testemunhas serão assassinadas e o seu cadáver ficará estendido na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Mas é o lugar onde Jesus Cristo foi crucificado. Jerusalém, rapaz. Exatamente. Então, se a grande cidade é chamada de Sodoma e de Egito por causa da sua condição espiritual, por que não pode ser chamada de Babilônia? Meu Deus. Aí faz todo sentido por que o anticristo entra e destrói Jerusalém. Aí cai a grande Babilônia. Exatamente. Ela está fora da vontade de Deus. Né? A nova Jerusalém, porque essa Jerusalém terrena é cativa. Ela é comparada por Paulo como uma escrava, uma egípcia. É comparada com Agar. Mas a Jerusalém, que é a nossa mãe, Paulo diria, é do céu. É uma nova Jerusalém. Ela vai descer. Essa aqui, ela está condenada. Né? Então vai haver aí uma destruição dessa Jerusalém. Ela vai desaparecer e uma nova Jerusalém vai ser estabelecida. Não sei exatamente como, há linhas de raciocínio de alguns pensadores, mas o fato é que a gente entenda que essa Jerusalém ela está debaixo de condenação. Rapaz, foi muito bom, hein? Deus abençoe, Natan. Que alegria. Muito obrigado. Amém. E vamos fazer outras aí, em nome de Jesus, rapaz. Tem muito assunto aí, viu? Amém. Um grande Obrigado abraço. também, viu, João, pelo convite. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Obrigado aí, viu, Natan? Saudações à família e a todos os irmãos que estão aqui. Deus abençoe. Amém. Foi muito legal ter vocês aqui. Tchau, tchau. João, você sabe baixar e subir para o seu IGTV, não sabe? Mas daqui do seu? Eu te ensino depois, tá? Lá no Telegram, eu vou te mostrar como é que você baixa. O próprio Telegram, na verdade, já baixa e você sobe pelo computador para o seu IGTV. Eu vou te ensinar. Tá, manda para mim isso aí, que eu preciso disso aí, por favor. Pode deixar. Então, tchau, tchau, viu? Tchau, tchau. Abraço. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor. Tchau, tchau.